Meu querido, minha querida, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada no seu coração. Tá tudo bem contigo? Eu espero que sim. Nós vamos ler Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, nessa mensagem nós chegamos à terceira característica da natureza das pessoas do reino dos céus. Perceba que as bem-aventuranças estão interligadas entre si. Para que uma pessoa seja mansa, primeiro ela tem que ser quebrantada de coração. E em se tratando de alguém que é quebrantado de coração, é porque ele já passou pela primeira bem-aventurança, que é ser pobre em espírito. Então, para que nós alcancemos o nível de mansidão proposto pelo Rei Jesus e herdemos a terra, nós precisamos ser quebrantados de coração e também pobres em espírito. Nós precisamos compreender que não dá para pular etapas no crescimento da natureza espiritual. Agora, nós devemos compreender que os mansos são bem-aventurados porque receberão a terra por herança. Eles herdarão a terra. E isso vai acontecer quando o rei estabeleceu seu reino milenar sobre a terra. Nós sabemos que hoje o mundo está no controle de Satanás. Agora, quando o anjo tocar a sétima trombeta, todos os reinos do mundo serão entregues ao Senhor e ao seu Cristo. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia. Então, a terra está prestes a viver um tempo de glória. E eu vou dizer para você, esse tempo de glória nunca, jamais foi experimentado. E isso vai acontecer quando o Rei Jesus assumir todo o controle dos reinos do mundo. Agora, é muito interessante quando nós olhamos as bem-aventuranças, porque nelas nós vemos uma progressão espiritual. Existe uma progressão espiritual na natureza do Filho do Reino dos Céus. Ou seja, ele começa a sua caminhada celestial sendo pobre em espírito. Então, essa humildade espiritual o leva a ser uma pessoa quebrantada de coração. E é por isso que os pobres em espírito e os que choram agora se transformaram nos mansos. Agora a pergunta é: o que é ser uma pessoa mansa? Muitos cristãos não entendem o que significa ser manso. Ser manso não significa simplesmente ser gentil, humilde e submisso. Ser manso não significa apenas falar com um tom de voz mais baixo ou andar de cabeça baixa, entendeu? Ou quem sabe andar com trajes simples, com trajes bem discretos. Ser manso está muito além dessas coisas. Então, ser uma pessoa mansa tem a ver com não resistir à oposição do mundo e das pessoas deste mundo, mas significa sofrer essa oposição voluntariamente. Ser manso significa não lutar. É verdade, ser manso significa não resistir. Se nós somos mansos e estamos dispostos a sofrer a oposição do mundo nessa era, nós herdaremos a terra na era vindoura. Agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas seguintes passagens que nós vamos ler, pois essas passagens aqui trazem algo muito revelador a respeito daqueles que são mansos nessa era. A primeira passagem é Hebreus 2, do verso 5 ao verso 8, diz assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Preste atenção aqui. O mundo que há de vir diz respeito à era vindoura. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Que a palavra de Deus está falando que nós fomos coroados de glória e de honra para reinar sobre essa terra. Agora vamos continuar a leitura. Verso 8 de Hebreus 2. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, o reino já pertence a Jesus, mas neste momento o reino ainda não está sujeito completamente ao rei. Mas assim que o Senhor Jesus retornar a essa terra, os reinos do mundo serão entregues a ele e aos mansos também. Vamos continuar lendo em Lucas 19:17, fala a respeito da era vindoura também. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel num pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A esse o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Querido,
É muito forte isso aqui. Nós podemos notar claramente nessas passagens bíblicas que o Senhor está reservando um reino na era vindoura para aqueles que forem mansos nessa era. É por isso que você pode definir a sua posição na eternidade através das suas atitudes aqui nessa terra. Ou seja, nós estamos em um treinamento hoje para herdarmos a terra na era vindoura. Agora, nós precisamos entender que nessa era, aqueles que lutam são os que ganham a terra. Se não lutar, você não recebe território nenhum nessa era. Essa é a razão pela qual há tantas guerras. As nações promovem guerras umas contra as outras a fim de ganhar mais territórios. Essa é a maneira humana de ganhar a terra. Como? Ganhar a terra lutando por ela. E em se tratando do Brasil, nós estamos em uma guerra neste exato momento. Eu estou falando de uma guerra política. Agora, essa guerra vai muito além de interesses políticos. Existe uma ação maligna por parte do anticristo para dominar todas as nações da terra e estabelecer também o seu governo mundial em todas as nações. E olha, não se engane você, porque o Brasil também faz parte. O Brasil está nos planos do anticristo para esse controle global. É por isso, meu querido irmão, que existe uma grande investida contra todos os princípios bíblicos observados pela igreja brasileira. Agora, o mais sério e o mais assustador é que existe uma tentativa por parte das pessoas de impedir essa invasão maligna, e essa tentativa é armar a população. Acredita nisso? E você sabia que existem cristãos adquirindo armas de fogo? E eles estão adquirindo essas armas para se proteger das coisas que estão por vir sobre a terra. Sim, é verdade. Eles estão agindo da mesma forma das pessoas que não têm a natureza do Rei Jesus. Os cristãos estão dispostos a pegarem em armas para lutar. Você acredita nisso? E, infelizmente, existem cristãos que não são mansos nessa terra. Eles não herdarão a terra na era vindoura. Agora, observe o que o Rei Jesus falou a respeito das pessoas que usam arma de guerra para se proteger. Mateus 26, verso 51 e o verso 52 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Está vendo você aqui nessa passagem? Jesus estava sendo preso e Pedro usou a espada para se proteger dos guardas do templo. Agora, o Senhor deu aqui uma sentença para todos aqueles que usam armas. É isso mesmo. Se você usa arma de fogo, o Rei Jesus está dizendo aqui que você vai perecer pela arma de fogo. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, a maneira que as pessoas do reino agem diante dessas situações é bem diferente das pessoas deste mundo. Aquele que é pobre em espírito, quebrantado de coração e manso, eles se comportam da mesma maneira em que o rei se comportou enquanto esteve aqui nessa terra. Vamos ver o que o rei falou quando estava sendo aprisionado. Mateus 26, 53. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Queridos, aqui o Senhor Jesus Cristo está sendo preso e ele fala com Pedro a respeito de mais de 12 legiões de anjos. Sabe o que isso significa? Que Jesus poderia pedir uma legião de anjo para cada discípulo que estava ali naquele momento. Você sabe quantos anjos tem em uma legião? 6.000. Ou seja, Jesus poderia pedir uma legião de anjo para cada discípulo para proteger cada um dos seus amigos ali naquele momento. Agora, Jesus está dizendo aqui o seguinte: se eu quiser, eu acabo com isso aqui agora. Só que Jesus foi levado para o matadouro e, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Meu querido, minha querida, não existe outra maneira para ganhar a terra na era vindoura. A única maneira de ganhar o reino dos céus é ganhá-lo sendo manso. A postura do filho do reino não é lutar, mas é ser manso. Me permita fazer uma pergunta a você. Em qual grupo você está? No grupo dos lutadores ou no grupo dos mansos? O Senhor Jesus vai dominar e reinar sobre toda a terra muito em breve. Agora, quando ele esteve aqui, foi manso de todas as formas. Ele foi manso quando foi preso, ele foi manso quando foi traído, ele foi manso quando foi crucificado no Gólgota, e enquanto ele estava pregado na cruz, ele não revidou. De todas as maneiras ele foi manso até o fim. Pois então, meu querido, minha querida, a pergunta que eu te faço nesse momento é essa: você tem o desejo no seu coração de reinar com o Senhor Jesus Cristo na era vindoura? Você quer possuir a terra juntamente com o Rei na era vindoura? Então, para que você possa reinar ao lado do Rei Jesus na era vindoura, deve possuir a natureza do Rei do Reino. Tem que ser manso nessa era. Só aqueles que são pobres em espírito, quebrantados de coração e mansos herdarão a terra.
Pois então, como sempre nós fazemos aqui, vamos orar, pedindo ao Rei que nos ajude a fazer com que a sua natureza possa crescer em nossos corações. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra que diz que bem-aventurados é os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós sabemos que a nossa natureza humana quer revidar diante das situações que nós enfrentamos. Mas nós te pedimos neste momento que a sua natureza, que a natureza do Rei do Reino, possa crescer dentro de nós. Na realidade, nós queremos que a nossa natureza desapareça, que ela suma, que ela morra e que o Senhor Jesus possa reinar dentro dos nossos corações e que a mansidão do próprio Rei possa habitar dentro de nós. Essa é a oração que nós fazemos a Ti e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.